Graça e paz, irmãos. Estamos dando início à nossa escola dominical deste domingo, pedindo a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Salmo 146. Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo 146. Eu vou ler o verso primeiro, os irmãos leem o segundo, até fecharmos todo o salmo, que são 10 versículos. Mas solte bem sua voz, porque senão a máscara vai tampar o som da sua voz e a gente não vai ouvir, tá bom? Leia bem alto. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados.
O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Irmãos, vamos curvar as nossas cabeças por um pequeno espaço de tempo. Busque a Deus em oração silenciosa aí no seu lugar. Peça ao Senhor para abençoar a sua vida nesta manhã, ao longo desse dia. É um dia especial porque é o domingo, dia do Senhor. Louvado seja sempre o teu nome, ó Deus, Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, plenamente justo, absolutamente santo. É a Ti que nessa manhã, ó Pai, nós rendemos louvores, adoração e apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, para que Tu possas receber, ó Pai, tudo aquilo que há em nós, que foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo, para melhor servir a Tua excelsa pessoa. Abençoa, Senhor, a todos que estão aqui nesta manhã, da criancinha mais nova ao mais idoso, que sejam alvos das Tuas bênçãos, ó Deus. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas incertezas na área da saúde, que o Senhor esteja protegendo o Teu povo, ó Deus, contra esses males que acometem o mundo de uma forma geral. Abençoa a Tua igreja sobre a face da terra, Senhor. Abençoa os Teus servos que muitas vezes estão militando em países, ó Deus, onde falar de Cristo é crime, andar nas ruas com uma Bíblia é crime, mas lá está a Tua igreja, Senhor. Lá estão os Teus servos anunciando que a salvação é só no Senhor Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, ó Deus, em todas as partes. Nós pedimos isso, Te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter um momento de cânticos. A palavra está com... Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Essa música que a gente vai cantar agora, ela está lá em Sofonias 3, versículo 17. Os irmãos não precisam abrir. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. Você crê nisso, que o Senhor está no meio do seu povo essa manhã? Amém. Então vamos nos colocar de pé e louvar a Deus, agradecer com corações gratos, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Solte sua voz. Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará. E Ele em amor te renovará. E deixará sobre o quê?
alegria. Só Jesus pode dar, deixará. Amém. Deu pra gente acordar, né? Deu pra tirar aquela nhaca de manhã, tá aqui desperto, alegre. E essa música a gente vai falar que nós temos que cantar o amor do Senhor para sempre. Se a gente passasse todos os dias, todos os segundos da nossa vida cantando sobre o amor de Deus, ainda não seria suficiente, né, para chegar perto do que o Senhor fez por nós. Então vamos cantar, louvar ao nosso Deus. Dos montes correm para o mar. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas O seu mãos. amor. Teu amor me alcança e me faz louvar. Então cante. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, Meu coração exulta. com alegria. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei. Amém. Essa próxima música a gente vai cantar. Toda vez que eu canto ela, eu lembro. Eu sou péssima para referência. Eu puxei isso da minha mãe. Minha mãe também não é boa. E tem um salmo que diz que as montanhas se derretem como cera diante do Senhor. O trono do Senhor está nas alturas, soberano sobre todas as coisas. E essa música, toda vez que eu canto, eu lembro desse salmo que diz: aclame ao Senhor toda a terra. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares. Essa é a majestade, a soberania do Senhor. O que muitas vezes nós temos como uma força da natureza, algo poderoso, o nosso Deus é muito mais. Então que vocês cantem essa música com essa reverência, com essa noção de quão poderoso, quão soberano é o nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abre Força e refúgio. refúgio é o Senhor. Com
amado. Não há outro igual como nosso Deus. Igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Nosso consolo, nosso abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e louvemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã tão agradável na Tua casa, pela chuva que o Senhor tem nos mandado, por termos vivido dias tão especiais aqui na igreja e nos nossos lares. Que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos fazendo vencer em meio às adversidades. Possamos sempre, meu Deus, estar sendo nutridos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Que nessa manhã aqui o Senhor possa estar usando o pregador, para que a palavra trazida possa entrar nos nossos corações e trazer mudança. Em nome de Jesus é que eu oro, te agradeço por tudo, te agradeço pelo teu amor e misericórdia para conosco e pelo teu perdão. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos, nesse momento, dar oportunidade para que as crianças possam sair. Vai funcionar agora de manhã o berçário e de 4 a 10 anos. As crianças podem vir aqui à frente, nós vamos fazer a saída das crianças. A nossa irmã Kelly, a nossa irmã Vânia, estão responsáveis hoje pela tropa. Podem vir todos à frente, nós vamos fazer a saída do pessoal. Durante toda essa semana, o departamento infantil foi preparado para receber as crianças, fazendo asepsia do local e orientando também aos pais, até para trazer o próprio material das suas crianças, para que não haja essa troca de material enquanto elas vão tendo aula. Kit de álcool foi comprado, em cada sala tem um borrifador, tem papel toalha e tem lenços umedecidos também. E diminuímos o tamanho das salas em termos de participação. Então, o que a gente está podendo fazer é isso nesse instante, para não deixar os nossos pequeninos sem atividade. Não é isso? Ok? Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Adriano que faça uma oração pela saída das crianças.
Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe o trabalho lá. Os pais recebem os seus filhos de volta aqui no templo, não precisam ir lá dentro buscar para a gente evitar aglomeração. Quando terminar, as crianças retornam para cá e aí voltam para os pais. À noite, o mesmo procedimento, saída e retornam para o templo no final para serem entregues aos seus pais, tá? Então, porque normalmente junta muito pai no corredor para pegar seus filhos. Nós vamos evitar esse tipo de coisa. Terminando hoje a escola dominical, a nossa irmã Almerinda vai estar fazendo de novo a asepsia lá dentro das salas para o trabalho que virá logo mais à noite, né? Se Deus assim nos permitir, com certeza. Queridos, nós estamos estudando Provérbios, né? Já falamos aqui sobre os escritores de Provérbios, instigamos os irmãos a lerem o livro de Provérbios ao longo desse tempo todo. É um livro de sabedoria, de sapiência, né? A maior parte dele foi escrito por Salomão. Salomão se tornou um homem inigualável em toda a história da humanidade no seu conhecimento, porque foi dado por Deus, né? A sua sabedoria, ela emanou de Deus. Então, este homem recebia gente de todas as partes daquele mundo de então para poder conversar com ele e aproveitar da sua sabedoria, né? E tudo isso para a glorificação do nome do Senhor. Então, o texto de Provérbios de hoje, né, da nossa lição, está lá em Provérbios 6. Provérbios 6. A nossa aula hoje vai até às 10 horas e depois o encerramento. Nossa irmã Rose está em viagem, por isso que não está aqui nesta manhã. Provérbios 6. Nós vamos ver os versos de 12 a 19. Acompanhe a leitura, por favor. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Só até esse verso 19. Se você anotar aí, você vai ver que dá certinho essas coisas que Deus abomina, não é? É interessante nós observarmos que essa palavra Belial, né, ela vem do hebraico, ela é formada por 2 palavras na língua hebraica, e que literalmente significa sem proveito. Um sujeito que é sem proveito. É um caráter maligno, uma pessoa completamente malvada, que não tem valor. Então, quando a palavra de Deus fala, aquele sujeito é um homem de Belial, aqueles homens são homens de Belial, é com essa característica que o Senhor está mostrando para nós essa realidade, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão das más companhias,
né? As más companhias são barreiras para o cristão. Eu não sei como é que é o seu ambiente de amizades, né? Eu não sei como é que você vive extra-igreja, como é que você tem amigos extra-igreja, mas a palavra de Deus vai fazendo um alerta com respeito à maldade que existe no coração de pessoas que a gente às vezes até acha que é amigo da gente, né? E nós vamos ver que tem um tópico aqui que é o amigo da onça, né? Essa expressão que a gente conhece bem, sabe muito bem disso. Eu tinha um grupo de amigos na minha juventude antes de ir para a igreja, né? Nós éramos conhecidos da escola, né? e do colégio, e aí nós tínhamos um convívio fora. Devíamos ter umas 3, 4 meninas que estavam juntas, mais uns 4, 5 rapazes comigo, e a gente sempre se encontrava. Tínhamos coisas em comuns, a gente achava bom estar encontrando, né? A gente ia ao cinema juntos, a gente fazia trabalhos da escola juntos, reunia na casa de um, né, que normalmente era na casa dele que a gente reunia, ali a gente fazia um churrasquinho, cerveja para lá, cerveja para cá, martini para lá, martini para cá, e a coisa ia sendo assim, e a gente ficava numa alegria promovida por essa realidade do álcool, né? E, enfim, agora como é que são as coisas, né, nessa nossa vida? Como é que a coisa é muito interessante. Eu passei, então, fui alcançado novamente pelos braços amorosos do Senhor nosso Deus, através de uma pessoa, e aí eu voltei a frequentar a igreja. Eu era assembleiano de origem, né, e estava afastado, e esse rapaz pertencia a uma igreja que eu nunca nem ouvi falar e nem conhecia muito, que era uma tal de igreja presbiteriana, né? E eu pensava assim, isso ali deve ser tipo igreja católica meio disfarçado, né? Mas o sujeito insistiu tanto comigo, que eu já não aguentava mais tanta insistência, né? E vocês, olha só como é que Deus faz as coisas, irmãos. Isso é meu testemunho, né? Eu já estava com o coração sendo amolecido por Deus. E num daqueles anos, eu fui fazer o meu 2º ano de colegial. A classe tinha 40 alunos. Naquele tempo as turmas eram bem grandes, né? 40 alunos. Desses 40 alunos, olha só onde é que Deus me colocou. Uns 25 eram evangélicos. Eu virava para um lado, topava com um crente. Virava para o outro, topava com outro crente. Não tinha como eu escapar, né? O Senhor fechou todas as alternativas, né? Lá na escola acontecia o que a gente chamava de clubinho. Clubinho era um trabalho da Mocidade para Cristo, e no horário de intervalo a gente ia para uma escada e ali a gente cantava cânticos de louvor e alguém lia um texto e comentava como entendia o texto, né? E essa pessoa me insistiu tanto comigo que um dia eu fui lá, sentei lá na escada, ouvi, beleza, bacana, falei, agora ele vai me deixar em paz. Não deixou, né? Para vocês terem ideia, às vezes eu estava na fila do ônibus lá esperando para ir para a escola e eu ouvia atrás de mim assim, desse jeito, não estou exagerando não, bom dia, vai à igreja esse final de semana? Aquilo parecia um fantasma me perseguindo. E aí aconteceu que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para esse cara parar de me encher a paciência. Está vendo, irmãos, como é que a persistência é importante? Às vezes a gente recebe um não e já vai embora e acabou e pronto, né? A gente precisa ser mais persistente na oração e na evangelização. E aí eu fui aquele domingo de manhã na igreja. Eu gostei. Era diferente do que eu imaginava, era diferente do que eu conhecia. E aí quando foi à noite, eu fui ao culto. E no culto daquela noite, Deus acabou de prender totalmente o meu coração. E eu disse, é isso que eu quero, Senhor. É isso. Eu sempre fui um jovem assim que estudei a Bíblia e fazia as minhas orações, sempre. Mas faltava a igreja. Igreja, irmãos, não é coisa para inglês ver, não é local para a gente pensar em outras coisas. Igreja precisa para a nossa vida cristã. Por isso que a igreja do Senhor chama-se o corpo do Senhor. A igreja é o corpo do Senhor.
Aqui nós somos também abençoados no convívio uns com os outros. Aqui nós modelamos a nossa vida de relacionamentos uns com os outros. Mas e lá fora? Essa minha turma, quando eu voltei para a igreja, a primeira reunião que eu fui, eu queria falar de Jesus para eles. Aí eu descobri que aqueles meus amigos eram mais amigos do copo do que amigos da gente mesmo. Eles eram amigos do ambiente, eles eram amigos das carnes assadas, mas não eram aqueles amigos do coração. E aí eu fui deixado de lado, né? Mas Deus me deu uma família inteira na igreja, novos amigos que fizeram a diferença na minha história. E você, como é que é a sua amizade aí fora? Né? A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Olha só que coisa maravilhosa. E tem mesmo, né? Nessa lição de hoje, nós vamos ver que a gente não pode aceitar os padrões de amizade que a sociedade impõe, que a sociedade traz. Nós não vamos ser ingênuos de achar que todo mundo que se aproxima da gente vai ser um amigo de verdade, né? Muitas vezes a aproximação ela traz atrás de si o quê? Interesses, né? Seja no trabalho, seja em oferir alguma coisa, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá? A Bíblia nos ensina a enfrentar essa pressão da sociedade que leva indivíduos a se aproximarem uns dos outros, não é? Sem, com certeza, ter um coração aberto mesmo. Como é que nós vamos resistir a essa ação desse mundo em termos de amizades mentirosas? A primeira coisa é nós não nos conformarmos com esse mundo. O que é que Paulo fala lá em Romanos 12, 2? Alguém sabe de cor? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não conformar, não assumir a forma do mundo. Eu tenho falado aqui na igreja já há algum tempo e vou voltar a repetir isso e quantas vezes for necessário. Nós estamos com igrejas na atualidade que estão se conformando com o mundo. Igrejas que estão se adequando para atingir gente no mundo, não com um evangelho simples e puro, mas para criar um ambiente social agradável para as pessoas. Para criar um ambiente onde a pessoa chega, passa um montão de tempo louvando a Deus, tem encontro disso, encontro daquilo. A vida social dela está muito boa, mas e o ensinamento da palavra de Deus? E o não se conformar com o mundo? A igreja passa a fazer concessões. Na própria linguagem das pessoas, a gente começa a perceber que a linguagem daqueles que se dizem filhos de Deus está sendo exatamente igual o povo aí fora fala. Hoje o uso de palavras de baixo calão é comum e muita gente da igreja entra nessa história. Por quê? Não, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Uma área que me preocupa muito, por exemplo, é a área dos namoros, né? Namoro com gente que não é de igreja. Logo, logo está se conformando ao que é de lá de fora. Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Paulo chama a nossa atenção para essas nossas relações que ele chama de relações escusas. São relações que não deveriam existir. Não pode haver associação entre os filhos de Deus e o mundo. Como é que pode a luz se entregar para as trevas? Isso é absurdo, não é? Então nós precisamos não nos conformar com esse mundo. É a primeira forma de nós resistirmos, não é, a esses corações maldosos que estão aí. A segunda coisa é resistência, não é? Lá em 1 de Pedro 1,14 diz assim, eu tenho aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, né?
Nós somos diferentes do mundo. Irmão, quem quer ser filho de Deus, ter um compromisso com Deus, mas continuar com as coisas do mundo, não existe isso, não dá. Não dá. Ser filho de Deus é andar na luz. Quem está no mundo está em trevas, são escravos do pecado. Nós que somos luz convivemos nesse mundo porque é aqui que nós fomos colocados para mostrar a cruz de Cristo e brilharmos a luz do Senhor, não é? Mas não nos tornarmos mundo. Vocês já imaginaram se as águas do dilúvio tivessem entrado dentro da arca da aliança, da arca de Noé, se aquelas águas tivessem entrado ali intensamente, o que ia acontecer com a arca? Ela ia afundar. A mesma coisa é a nossa vida hoje. Se nós deixarmos que o mundo exerça maior pressão sobre a nossa vida, nós naufragamos na fé. Nós nos tornamos indivíduos que se dizem filhos de Deus, mas desautorizados, né? Por quê? Porque nós nos tornamos iguaizinhos às pessoas que estão aí fora. Uma certa feita eu falava de Jesus para uma pessoa e ela disse assim: olha, sabe de uma coisa? Eu não bebo, não fumo, eu nunca matei ninguém, eu tenho uma vida assim super dedicada à minha família. Eu acho duas coisas. Primeiro, porque eu não preciso de igreja para fazer isso. Segundo, eu acho que Deus vai reservar um bom lugar para mim na eternidade, lá no céu. E é essa visão que permeia a vida de muitas pessoas que estão por aí afora. Eu sou muito bonzinho. Eu mereço um lugar no céu. Na verdade, os que falam eu sou muito bonzinho, é gente que é escravo do pecado. Já nasceu em pecado. Como o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então, são escravos do pecado. Isso é balela, falar que tem um lugarzinho no céu. Não tem. E como é que eles vão saber isso? Só pode saber através de nós. Quando nós estivermos aí fora, anunciando a luz do Senhor, nosso Deus, né? Um outro momento, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, além dessas duas questões de não conformação com o mundo, né? A gente precisa aprender a conhecer as pessoas à nossa volta, né? Precisamos conhecer as pessoas à nossa volta. O texto vai mostrando para nós algumas coisas que Deus abomina. Deus abomina. Então nós precisamos ver se Deus, que detesta esses indivíduos, né, que induz os outros ao pecado, né? Então precisamos ter cuidado. Em Provérbios 6,16, que nós lemos, lá diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. A 7ª o Senhor abomina. Quais são essas coisas? Esses filhos de Belial trazem isso e tentam colocar isso no meio do povo de Deus. Então é preciso abrir os olhos, estar atento a essas questões, né? Primeiro, olhos orgulhosos, altivos, arrogantes, né? Alguém que se acha superior às outras pessoas, né? Muitos olham para nós como se nós fôssemos inferiores, né? Nesse tempo de múltiplas espiritualidades, que esse tempo, a espiritualidade é o que vai ser cada vez mais ovacionado, não a Bíblia, não há nenhum escrito, mas as experiências espirituais, né? Esses indivíduos, eles se sentem super espiritualizados, ou seja, eu sou Deus e parte de Deus também está em mim, por isso eu sou Deus. Esses indivíduos olham de cima para baixo. Na época do apóstolo Paulo, Pedro, João, nos escritos deles nós vamos encontrar isso, eles combatem intensamente uma heresia daquele tempo, né, que eram os gnósticos. Gnoses significa conhecimento. Os gnósticos, eles se sentiam completamente superiores a todos. Por quê? Nós temos o ser maior em nós. Nós somos iniciados, então nós temos o ser maior em nós. Então essa é a realidade que nós encontramos nesses dias também.
Pessoas olham para nós e olham com desdém. Ontem eu estava na internet vendo um padre falar, né? E o padre taxou os protestantes de orgulhosos, presunçosos. Ele fala pelos cotovelos, esse padre, né? Ele não tem conhecimento bíblico também não. Então ele falou, olha, os protestantes são todos orgulhosos, presunçosos. Mas na verdade ele é que estava sendo. Quando ele tentava mostrar alguma coisa em relação a nós, ele é que estava sendo presunçoso, orgulhoso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, primeiro, para que nós sejamos humildes como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos ser, humildes. Mas é uma humildade que de aparência? Não, humildade de espírito. Né? Não é porque o sujeito está todo pequenininho, todo arrumadinho, assim quietinho, esse é um poço da humildade. Às vezes não é. Né? O Senhor detesta esses indivíduos que são orgulhosos. Em segundo lugar, o Senhor não gosta da chamada língua mentirosa. O verso 17 vai falar sobre isso, né? Olhos altivos, língua mentirosa. Irmãos, a mentira não procede de Deus. A mentira é coisa do diabo. Porque ele é o pai da mentira. E ele vive mentindo. O que ele fez lá no Éden? Soltou uma mentira. Né? Ele mentiu. E ele mente para induzir as pessoas. Ele continua mentindo. Ele mente para a sociedade que está aí. Né? Os seus seguidores, os demônios, estão nos centros espíritas, nos centros de macumba, mentindo e enganando as pessoas. Não é? O sujeito vai lá e fala, não, eu fiz uma operação do astral e agora eu estou bom. Só que ele não sabe que quem colocou o problema e quem estava produzindo isso era um espírito maligno. Então a mentira é própria de Satanás. Nós precisamos abrir os nossos olhos para que a gente não caia nesse engodo. Mas foi só uma mentirinha assim. Não existe mentirinha, como não existe pecadinho nem pecadão. Existe mentira. Mentira. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não é? Às vezes as pequeninas coisas vão se juntando e somando e atrapalham a nossa vida espiritual. É uma mentira para um filho, é a mentira do filho para os pais, é a mentira do esposo com a esposa, da esposa para o esposo, dos relacionamentos fora, e a coisa passa a ser normal. O normal do mundo, para nós, é pecaminoso. Então vamos ter cuidado com isso. Né? Outra coisa que o texto fala, mão que fere o inocente, também está lá no verso 17, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Quanto nós temos isso na atualidade? Quantas pessoas muitas vezes são mortas, assassinadas, sem terem culpa de nada? Quantas balas perdidas por aí afora andam matando gente, torta e à direita? Eu já falei para vocês aqui de um testemunho de um sujeito que foi líder do cartel no morro lá do Rio de Janeiro, e ele conta no seu testemunho que tinha manhã que ele sentia gosto de sangue na boca e ele tinha que sair e matar alguém, não importava quem, mas ele tinha que matar alguém para saciar esse gosto, esse desejo que ele tinha intensamente de tirar a vida de alguém. Mas não era só chegar e dar um tiro e ir embora, ele tinha que fazer maldade para aquela pessoa sofrer. Esse homem se converteu. Depois que ele se converteu, então ele entendeu que isso que acontecia com ele era ação maligna. Demônios que instigavam tudo aquilo. Né? E nós estamos vivendo dias em que a justiça, muitas vezes, ela é falha em corrigir essas distorções. Então, precisamos ter cuidado com isso. Né?
já estamos fartos de tantas notícias de morte, de violência, que a gente vê tanto na televisão quanto na internet. Mãos que derramam sangue inocente, né? Passa a ser coisa comum no nosso meio, né? A outra coisa é mente que trama a perversidade. Olha o verso 18. Coração que trama projetos iníquos. Isso é uma mente pervertida, né? Isso é a mente pervertida. Vamos abrir num texto, só para a gente... Deixa eu marcar o meu aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ter cuidado que essas mentes pervertidas podem ser de irmãos dentro da igreja. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 9 a 11. A gente precisa ter cuidado porque essa impureza de mente pode estar dentro da comunidade dos eleitos de Deus. 1 Coríntios 5, de 9 a 11, diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros do mundo. Paulo não está falando assim, não se associe com as pessoas do mundo, porque nós vivemos no mundo. Ele aqui está sendo bem claro que são pessoas dentro da igreja. Ou não se associeis aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Então ele não está se referindo ao mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, está dentro da igreja, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Ou seja, não é para ter comunhão com esse sujeito que se diz irmão e vive desse jeito. Ele está mais para ser o lobo no meio das ovelhas. E esses indivíduos, as mentes são mentes sujas e maquinam o mal. Então o povo de Deus tem que ter consciência de se afastar dessa gente. Vamos no outro texto, que é assumir um jugo desigual com essas pessoas do mundo. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Segundo Coríntios 6, de 14 a 18. Lá diz assim: nenhuma comunhão com os incrédulos. Verso 14 diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade, agora ele fala assim, pessoas do mundo, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Irmãos, isso aqui está muito claro, não é? E aí ele continua dizendo: que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, amados, nós temos que atentar para essas coisas. Os pais precisam orientar seus filhos quanto à questão dos namoros. Eu volto nesse ponto porque me preocupa. Que comunhão pode haver entre o indivíduo que é santo, que vive na luz do Senhor, com uma pessoa que é trevas? É isso que Paulo está levantando aqui, não é? E às vezes a gente ouve o sujeito dizer assim: não, mas eu estou orando pela fulana para ela se converter. Ora, tenha paciência, irmãos. Você está jogando num jogo pior que jogo do bicho nisso aí. Então, o mundo traz esses indivíduos que têm essas mentes pervertidas.
E nós estamos falando espiritualmente, viu, irmãos? Nós temos que abrir os nossos olhos para isso. E depois diz assim, verso 18 fala de pés que correm para fazer o mal, né? 18 lá de Provérbios, naquelas coisas que Deus abomina, né, está essa realidade aí. Diz assim, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal. Ora, nós precisamos guardar, por isso que nós temos uma armadura que a gente tem que usar, que está lá em Efésios. Inclusive os nossos pés nessa armadura são protegidos com o quê? Com o evangelho da paz. Não são pés para correr para fazer o que não presta. Não é? Então nós temos que abrir os nossos olhos com respeito a essa questão dessa perversidade da cabeça, do coração, os atos aí representado pelos pés que correm para fazer as coisas. Cuidado, o inimigo está jogando muita gente pelo chão, o inimigo está colocando muito filho de Deus no chão, quando deveriam estar vivendo em autoridade, vivendo uma vida santa, estão chafurdando a lama, não é? Depois o outro aspecto são lábios que proferem falso testemunho, né? Falso testemunho. Foi esse tipo de pessoa que aceitou suborno para levantar falsas acusações contra o Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram disso? Eles pagaram os indivíduos para que fossem lá no Sinédrio falar mentiras acerca de Jesus. Isso é um falso testemunho. E é interessante que as cortes, normalmente nos países cristãos, eu não sei aqui no Brasil se ainda se é feito isso, mas até onde a gente sabe, nos Estados Unidos acontece isso, o sujeito jura sobre a Bíblia, fala o quê? A verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Não é? Está chamando a atenção desse indivíduo para algo maior. Ele pode até mentir ali, mas ele está mentindo sob juramento, o que é pior ainda. E deve ter consequência disso na vida dessa pessoa. Não é? Então o falso testemunho está presente, abre os seus olhos. Às vezes dentro da igreja. Tá? É por isso que a palavra de Deus diz assim, que a gente não deve aceitar uma palavra de uma só pessoa contra a outra. Aí eu tenho que chamar mais gente. Tá? E, em sétimo lugar, pessoas que provocam brigas na igreja e na família. Olha o verso 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. O texto diz que Deus abomina isso. Irmãos, eu já vi contendas entre irmãos. Diabólico. Diabólico. Eu já vi irmãos trocar socos, se engalfinharem na porta da igreja, brigando. Ah, mas porque passaram lá à tarde e brigaram? Não, na hora do culto. Na hora do culto. Quem provoca brigas na igreja e na família, o Senhor não terá por inocente. O que semeia contendas entre irmãos, ou fica jogando um contra o outro, aqui aparece como o pior de todos. E tem gente nas comunidades evangélicas que fazem isso. Normalmente quem faz isso trabalha muito bem a mentira, né? Os pés correm para fazer essas coisas. Então são indivíduos que quase que juntam tudo isso aí e ele promove a dissensão, a discórdia no meio da igreja. Foi o que aconteceu com os filhos de Davi, né? De certa forma. Então, amados, nós temos que abrir os olhos para essas realidades, né? Esse tipo de pecado precisa ser seriamente combatido na igreja. Gente que chega perto de você, pode ser que você conhece há 20 anos aqui na igreja e começa a denegrir as pessoas na sua frente, não aceite isso. Ou então, na hora que fizer isso, sabe o que é bom você fazer? Espera aí, fulano, espera aí. Vou chamar o pastor, fala na frente dele também. Que aí ele tomou medida. Eu garanto para você que essa pessoa não vai te procurar mais para fazer contendas, para ficar armando problemas dentro da comunidade. Já vi comunidades se dividirem por conta disso. Em
Belo Horizonte, nós tínhamos a primeira igreja presbiteriana, que ainda temos, uma igreja muito grande, e nós tínhamos a segunda igreja presbiteriana, onde os avós da Ana Lécia, inclusive, foram parte importante no erguimento dessa igreja. Não é? Mas naquele tempo surgiu um movimento que era foi intitulado Igreja Presbiteriana Unida. Eles eram ecumênicos. Para eles, os católicos todos eram irmãos, os espíritas eram irmãos, eles podiam se relacionar normalmente com todos eles. E esse tipo de coisa, essa mentira deslavada, imperou dentro daquela igreja, inclusive levando o pastor juntos, que chegou a esfacelar a igreja. A segunda igreja presbiteriana em Belo Horizonte, ela acabou como presbiteriana do Brasil. Ela acabou por conta de falatórios e de ajuntamento em doutrinas erradas e difundidas lá dentro da igreja. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Eu era presidente do presbitério Oeste de Minas, que era um dos maiores presbitérios que a gente tinha na igreja presbiteriana, era menor do que o Leste de Minas, que era o maior. E eu viajava o campo do presbitério, e numa daquelas vezes eu precisei ir numa igreja presbiteriana, numa cidade conhecida como Formiga. Não sei quantos aqui já ouviram falar dessa cidade. Hein? Hein? Conhece? Pois é. Lá tinha uma igreja presbiteriana muito boa. E, de repente, essa igreja começou a naufragar. E aí, eu, como presidente do presbitério, fui para lá, num dia. Quem estava conduzindo a igreja, naquele dia que eu cheguei, era um pastor batista. Um senhor já de idade. E o que levou essa igreja a ficar desse jeito? A mentira, a discórdia dentro da igreja. O diabo nadou de braçada dentro da igreja. Destruiu a igreja, como ele queria fazer. Não é? Nesse domingo que eu fui para lá, eu saí de lá, era quase 2 horas da manhã, reunido com o pessoal. Não é? Fui chegar em casa naquele dia, já era segunda-feira, acho que foi pelas 4 e pouco da manhã. Vocês veem como é que é destrutivo esse indivíduo maldoso, essa fala perniciosa. Abra o seu olho para isso, irmãos. Não aceite essas coisas dentro da sua igreja. Não aceite pessoas desse nível. E cuidado, nem todo mundo que diz que é irmão, é irmão. Muitos vão chegar no dia do julgamento e vão falar: Senhor, Senhor, eu estava lá na igreja de Tumbiara, eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor vai olhar para essa pessoa e falar assim: eu nunca vos conheci. Porque o Senhor conhece todos que são do rebanho dele. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Né? Não aceite falatórios, não aceite disseminação de mentiras, não aceite esses indivíduos. Paulo diz: com ele nem coma junto. Nem coma. Não se associe com essas pessoas. Paulo chegou ao ponto de falar: tem que entregar o fulano para o diabo. Tal era a perniciosidade do sujeito. Vou entregar ele para o diabo. Isso é praticamente uma sentença, não é? Então, amados, nós precisamos observar essa fala de Provérbios na nossa vida, no dia a dia. Né? Provérbios está aí para nos instruir nisso. Leia Provérbios, estude Provérbios, né? E entenda que os amigos da onça estão esparramados por aí afora. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Enquanto as crianças estão voltando, vou aproveitar para colocar os irmãos cientes de algumas coisas. O Conselho da Igreja esteve reunido ontem aqui, nós recebemos ontem os candidatos à pública profissão de fé e batismo, e no domingo, dia 8, acontecerá a profissão de fé e o batizado
desses irmãos. Nós temos basicamente umas 12 pessoas para professarem a fé e alguns desses para serem batizados, né? Estamos recebendo também pessoas a pedido, e assim que tiver assentamento nas nossas atas, eu já vou apresentar à igreja esses novos irmãos que vêm de outras comunidades ou já estão frequentando aqui há mais tempo, mas também são de outra comunidade presbiteriana. Aí, nesse caso, eu tenho um caso, por exemplo, de um rapaz, que é o Walter Neto. Ele está aqui frequentando há 5 anos. Agora ele se decidiu para ser arrolado na igreja. Ele frequentava a igreja presbiteriana no Maranhão, com o pai, com a mãe, né? E ele é um caso que faz o pedido, a gente arrola a pedido. É uma das designações da nossa Constituição que permite isso, né? Então a gente tem que dar louvores a Deus por esse grupo. E já tem mais gente querendo também fazer a profissão de fé. Eu dei o recado domingo passado aqui no exame do conselho, já teve gente me procurando, querendo também fazer a profissão de fé, e eu vou ver se ainda reúno com elas esse mês de novembro. Não posso reunir muitas vezes por conta da pandemia, mas eu tenho dado aquele sistema de aulão, né? A gente pega aqui de 3 da tarde até às 5 horas da tarde, e eu dou aula para eles com princípios básicos da nossa doutrina, um pouco da história, direitos e deveres de cada um deles. Esses nossos professos vão cada um ganhar uma confissão de fé da igreja, no dia da sua profissão de fé, né? Porque no ano que vem, se Deus permitindo, nós vamos montar uma classe de novos membros. E essa classe de novos membros vai estudar a confissão de fé, né? E depois eu vou dar aspectos históricos da nossa igreja, tá? Esse mês é o mês da reforma. Nós estamos completando 503 anos de reforma protestante. Então eu deixei para o culto do dia 1º. No dia 1º nós vamos fazer o nosso culto da reforma, né? Vai ter um pequeno filme que vai ser passado. Nós vamos cantar o hino, que é a Marselhesa da Reforma, né? Castelo Forte. Vamos estar cantando. E o tema da mensagem também será sobre o aspecto reforma, né? E então nós estaremos comemorando, assim por dizer, a reforma. Eu coloquei no WhatsApp da igreja que essa semana agora, a partir de segunda-feira até sexta-feira, né, o presbitério de Piratininga vai estar fazendo toda noite uma palestra sobre a reforma. Então você clica lá naquilo, você pode entrar lá, né? Amanhã à noite, inclusive, quem vai dar a palestra é um colega meu, que estudamos juntos, né, o pastor José Normando Meira. Ele é quem vai estar falando sobre o movimento da reforma protestante, tá? Então, se vocês quiserem toda noite da semana assistirem, né, vai ser muito bom para cada um, tá bom? Cadê nossas crianças? Tem que voltar. Agora já estão voltando. Era para entrar aqui, não era para sair por lá. A porta ali tinha que ter continuado fechada. Não, já está vindo. Já estão chegando. Hoje nós estamos muito felizes que a dona Elza e o seu Alsuer estão conosco aqui, né? Ficamos muito felizes de vocês estarem participando agora de manhã com a gente aqui, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês e proteja vocês, né? É o que a gente quer. Hã? Ah, eu não estava aqui, né? Eu estava lá em Cachoeira Dourada, né? Vocês sabiam que Cachoeira Dourada foi congregação da nossa igreja? Foi. Ninguém sabia, né? Está nas atas do conselho. Foi congregação da nossa igreja durante um bom tempo, inclusive com um evangelista lá trabalhando lá, né? Havia um evangelista aqui na igreja que dava assistência lá, né? Depois de um certo tempo eles pediram para ser transformados em congregação presbiterial. Isso aí eu não entendi. Eu vou conversar com os mais idosos lá de Cachoeira para saber o que deu na cabeça deles.
Porque não pode nem comparar uma congregação presbiterial com uma congregação de igreja